Bem-vindos! Olha, hoje vamos mergulhar numa ferramenta de software que parece vir de outra era, 1976, mas que continua surpreendentemente viva, o editor de texto V. É verdade. E para perceber isto, vamos usar como guia o artigo da Wikipédia, que é bastante completo. O Vi é uma lenda do Unix, potente sim, mas com aquela fama de ser osso duro de roer para quem começa. Exato. A ideia hoje é tentar perceber como é que uma ferramenta nascida de limitações tecnológicas tão grandes ainda é relevante. Fascina-me essa longevidade. Completamente. E a história começa na Universidade da Califórnia em Berkeley, ali a meio dos anos 70, foi o Bill Joy. Bill Joy. Ele criou o V do zero. Na verdade, não. O Vi nasceu como um modo visual de um editor mais antigo, o X. O X era um editor de linha, sabes? Bem básico. Ah, ok. Linha a linha. E se o nome Vivo é mesmo daí, é a abreviação de comando visual que se usava no X para entrar nesse modo de ecrã inteiro. Que interessado. E imagino que ele se tenha inspirado em outras coisas da altura, não? Não surgiu do nada? Não, claro que não. O Ed foi a base, o editor standard do Unix original, mas era muito primitivo, pensado para teleimpressoras, imagina. Uau! Mas também houve influências do M, um editor para mortais, mais simpático, e até do Bravo, um editor pioneiro do Xerox PARC. O Joy admitiu ter roubado ideias ao Bravo. E chegamos ao design. Aquela coisa de edição modal que... Então, E a Vi? é incrível como as limitações do hardware da altura ditaram a interface, não é? Sem dúvida. Foi totalmente moldado por isso. Pensa, terminais lentíssimos ligados por modems a 300 bauds. 300 baud. É quase impensável hoje. Pois é, isso obrigava a comandos super curtos, tipo uma letra só, e depois o teclado do terminal ADM3A foi crucial. Ah, porquê? O que é que tinha de especial? Tinha a tecla Escape, onde hoje temos o Tab, muito à mão para trocar de modo constantemente, e as teclas H, J, K e L tinham setas desenhadas. A sério? Não sabia disso. Então foi daí que veio a navegação com HJKL. Exatamente. E isto leva-nos à essência do Vi, a edição modal. Modo de comando, onde as teclas fazem coisas, e modo de inserção, onde as teclas escrevem texto. Precisamente. A ideia era ser super eficiente, manter as mãos ali na home row do teclado. Velocidade máxima. A vantagem percebe-se, mas a desvantagem também é óbvia, não é? Aquela confusão inicial. Estar em modo comando, ou carregar no I para inserir e depois aparecer um I no texto. É um clássico. Até se estuda em interação humano-computador. Mas então, com esta barreira, como é que se espalhou tanto? Deve ter havido algo mais. E houve. A distribuição foi a chave. O Vi vinha de graça com o BSD Unix. Ah, o BSD, a versão de Berkeley. Isso. E numa altura em que alternativas como o Emacs ou certas versões dele eram pagas, isto fez toda a diferença. Tornou-se o editor padrão quase por estar lá, acessível a todos. Faz todo sentido. Mas o Bill Joy não continuou a desenvolvê-lo para sempre, pois não? Não, ele afastou-se. Parece que o código para redesenhar o ecrã estava a ficar muito complexo. E há uma história curiosa. Conta. Parece que ele perdeu uma parte importante do código-fonte num incidente qualquer e isso impediu de adicionar coisas como janelas múltiplas. A sério? Perdeu código assim? Casar. E explica talvez porque algumas funcionalidades nunca chegaram à versão original. Pois, quem continuou o desenvolvimento foi a Mary Ann Horton, que adicionou suporte para as teclas de setas e macros, por exemplo. Mas depois surgiu outro problema, não foi? A questão das licenças. Exatamente. Como o Vi usava código do ED, e o ED era da AT&T, o Vi original não era software livre. Precisava de uma licença da AT&T. O que, com o boom do software livre, se tornou um obstáculo. Um grande obstáculo. As distribuições como o Linux ou os próprios BSDs mais tarde não podiam incluir software proprietário assim. E isso abriu a porta para os clones, suponho. Lá está. Era preciso alternativas compatíveis e livres. E apareceram várias. Primeiro o STV, depois o Elvis, que foi usado no Minix. E depois os mais conhecidos hoje. Sim, o NV, criado pelo Keith Bostick. O objetivo dele era substituir o Vi original no sistema 4.4 BSD, sendo compatível bug por bug. Ace NV, que ainda hoje se encontra nos sistemas BSD. E o gigante? E o Vim, claro, V Improved. É o clone mais popular de longe. Adiciona imensas funcionalidades, destaque de sintaxe, scripting, plugins. Vem na maioria das distros Linux e até no macOS. É irónico que, entretanto, o código original do Joy acabou por ser libertado como open source, o Traditional V, não foi? Foi sim pelo Gunnar Ritter.
Mas nessa altura, os sistemas onde nasceu, como os BSDs, já tinham adotado o NV, uma daquelas voltas que o software dá. E hoje, qual é o real impacto do Vi e dos seus descendentes? Ainda se mantém relevante? Sem dúvida. Para começar, é especificado pelo padrão POSIX. O que significa que tem de estar presente em sistemas Unix compatíveis. Exato, garante uma base comum. E mesmo com tantos editores modernos, visuais e IDEs completos, o Vi ou o Vim continuam a ser a ferramenta de eleição para muitos programadores e administradores de sistemas. Uma sondagem do Linux Journal, já em 2009, mostrava-o como o editor mais usado. Mesmo com as críticas à natureza modal e à curva de aprendizagem. Mesmo assim, é uma ferramenta fundamental no mundo Unix-like. Portanto, resumindo esta viagem, nasceu de limitações, tornou-se standard por ser gratuito e acessível, sobreviveu a problemas de licença através de clones muito bem-sucedidos e continua a ser uma referência. Uma história e tanto. É verdade. Mostra como certas ideias de design, mesmo forçadas pelas circunstâncias, podem ter um poder duradouro. Fica então a reflexão final. Será que esta filosofia de design do Vi, tão focada no teclado, na eficiência modal, será que poderia dar origem a um editor completamente novo e bem-sucedido hoje? Ou está irremediavelmente ligada àquele contexto tecnológico específico, sendo difícil replicar o seu sucesso fora dele? Fica a questão no ar.